Hello, guys and girls, I'm back. Estamos de volta, together, juntinhos. Eu daqui, você daí. Show total. Espero que você esteja gostando, né? Muitas curiosidades. A gente sempre procura estar acrescentando ingredientes novos às nossas aulas para que você possa enriquecer de informações. Porque quando você é direcionado, você é orientado, você já consegue visualizar certos acontecimentos. E dentro de um texto, eu tenho que antever esses acontecimentos através de um make prediction, de um scanning, de um skimming, né? Eu tenho que utilizar o máximo de ferramentas possíveis para potencializar o meu acerto na hora de uma prova, né? E com muita informação, eu vou aí, por um exemplo, vencendo a falta de vocabulário, tá? Porque nós procuramos preconizar em nossas aulas e desfragmentar aquela ideia de que trabalhar um texto é a tradução linear dele, como se a gente tivesse uma única prova para fazer no dia e todo o tempo no mundo. Ah, então é muito perigoso o aluno que gosta de fazer a tradução linear. Por quê? Pode cair em uma armadilha, pode cair num distrator, né? Pode cair no não entendimento da habilidade que está sendo usada. E é para isso que a gente diversifica os modelos de questões, sejam de concursos, sejam de vestibulares, sejam de questões autorais aqui do canal Educação, não é? Minha e de outros professores, tá? Por quê? Porque o importante é você sair bem treinado. É isso que importa. E não esquece, sempre fique atento ao livro que você tem aí na sua escola. Utilize esse livro. Aqui nós damos o start, a gente traz curiosidade, mas abra o livro, verifique outras fontes, tá? E ficou com dúvida? Peça ao seu professor para entrar em contato conosco e aí eu já coloco no slide da próxima semana. Lembrando que na semana que vem nós vamos trazer mas muitas informações, como sempre, aqui para a segunda série, tornando a nossa sexta-feira agradabilíssima, com curiosidade, muito treino, tá? Porque é muito importante para cada um de vocês. Então não esquece desse detalhe nunca, tá? Não esquece. Bacana. Opa, vamos lá. Vai ser a nossa primeira selfie. Santa Rosa do Piauí diz que vai fazer, aproveitar que eu estou aqui na lente aberta e vai fazer uma selfie. Muito bem, eu quero essa foto, posso postar nas minhas redes sociais? Muito bem, então olha aqui, ó, vou sair numa selfie, a primeira selfie, olha, eu daqui em Teresina, pessoal lá de Santa Rosa fazendo a selfie em tempo real, gente, que chique, deu certo? Olha que legal, adorei, muito bem, pois eu vou querer receber, viu, professor? E me autorize aí, pergunte se a turma, juntamente com a escola, me permite colocar nas redes sociais. Eu vou deixar aqui no canal Educação, para colocar no meu próximo slide, ver como é que saiu essa selfie aí e mostrar para a galerinha. Ah, que legal. Top, gente. Vamos lá. Gente, alguém me pediu aí um slide anterior. Coloca aí para mim qual foi o slide que você pediu. Ficou aí no IPTV, né? E eu quero agradecer a galera aqui, ó, aula maravilhosa, aula esclarecedora, né? Professor, essa visão ajuda demais, não é? Muito obrigado pelas marcações. A Juliana também marcando presença lá de Juliana Rodrigues, né? De Colônia do Gurgueia, Unidade Escolar Agostinho Reis. E terminei de fazer uma selfie com o pessoal de Santa Rosa do Piauí, né? Todo mundo lá na frente da telinha. Eu vou receber e eu vou mostrar qual foi o resultado dessa selfie aqui na nossa próxima aula. Gente, primeiro momento da aula nós fizemos uma viagem, não é, no que é o trabalho maravilhoso desses vocábulos que nos dão aí ideia de tempo, de lugar, de quantidade, de intensidade. Ufa! Né? Nós sempre estamos trabalhando advérbios, adjetivos, preposições, conjunções, tá? E vamos trazendo esse entendimento e o comportamento que ele adquire dentro de cada situação textual, de cada situação da frase. Isso para você nunca olhar
somente com aquele intuito de dizer, aqui só pode ser entendido dessa forma, tá? Sempre faça uma reavaliação do contexto. Para isso, nós vamos estar olhando a questão de gênero textual, o que é tipo textual, o que é, para que serve, quais são as características, quais são os mais utilizados. Então, para você que não lembra o que é, vamos lá. Os gêneros textuais, eles são classificados conforme características comuns. Ponto. Tá? Então, eu sei que eles são, características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. Bacana, né? Existem muitos gêneros textuais, professor? Existe. Nós temos muitos gêneros textuais. Muitos mesmos. E a todo instante surgem outros que vão aí se aperfeiçoando. Por um exemplo, com o advento da internet, hoje nós temos o gênero digital. Você tem revistas, capa de revista, você tem headlines, né? Que são as manchetes. Enfim, você tem no formato impresso e no formato digital. Você tem o texto dialogal digital. Será que eu posso ter, gente? Alguém pode me falar de um texto dialogal digital? E aí? Pois é, Marivânia, tô chique, né? Marivânia dizendo aí, pessoal de Santa Rosa, juntamente com o professor de biologia, lá de Santa Rosa, número 1, ele é professor de biologia. Tive o privilégio de ser professor deles. Olha aí, já tendo aí esse privilégio de 26 anos de sala de aula, ter aí vários profissionais que eu tenho aí o maior orgulho nas mais variadas áreas, estarem trabalhando juntinhos agora. Muito chique mesmo. Então, gente, claro que sim, né? Eu posso ter isso que vocês estão fazendo comigo agora. Essas informações que vocês estão colocando no chat, tanto do IPTV como no chat aberto do YouTube, é sim uma modalidade de texto dialogal digital, tá? Quando eu olho para a pantalha, a tela do meu celular, quando eu estou vendo, por exemplo, um grupo de WhatsApp, né? Eu tenho ali um texto dialogal. Então, eu posso dizer que nós temos vários gêneros textuais, os quais eles promovem uma interação entre os interlocutores, tá? Ou seja, o emissor e receptor. Eu tenho uma necessidade comunicativa? Tenho. Então, eu tenho ali um gênero textual. Eu preciso fazer um bolo, mas eu não sei de cabeça. Eu vou recorrer a qual gênero textual? Eu preciso da receita, porque ali eu sei que o gênero textual receita, ele tem o tipo textual descritivo. Ele vai me descrever o que é que eu preciso, né? Eu preciso do quê? Quais os ingredientes? Então, ele vai descrever de um a um, quantidade, etc. Não é assim? Agora, como é que eu vou pegar esses ingredientes e vou reordená-los de modo a conseguir fazer aquele bolo, né? Aquela sobremesa, aquela carne, aquela lasanha? Eu preciso do tipo textual injuntivo. É um texto de injunção. Por quê? Porque ele tem uma voz de comando representada através do modo imperativo, né? O modo imperativo. Adicione 4 ovos assim, né? Acrescente uma pitada disso assim, assim. Bata até a ponto tal, tal. Observa? Comando. Então, o modo imperativo, ele é preponderante. Para, através desse ordenamento, dessas instruções, eu consiga fazer o bolo. Olha aí, falamos em poucas palavras o que seria um gênero e um tipo textual. Perceberam como é importantíssimo eu reconhecer esse gênero e esse tipo textual? Pois bem, se eu tenho o gênero textual numa quantidade enorme, eu tenho o tipo textual numa quantidade menor, tá? O tipo textual eu consigo contar nos dedos das mãos. Olha só, é importante considerar o seu contexto, função, finalidade. Estou falando do tipo,
tá bom? Pois o gênero textual pode conter mais de um tipo textual. Isso, por exemplo, quer dizer que uma receita de um bolo apresenta a lista de ingredientes necessários, texto descritivo. E o modo de preparo, texto injuntivo. Não é show? Ah, aprendendo a caracterizar, aprendendo qual é a função, eu consigo visualizar que o texto dialogal, ele não está só presente em um único gênero textual, não. Eu posso visualizá-lo, por um exemplo, na notícia, publicidade, receita. É não, Natel. Não é texto dialogal, mas eu estou falando aí de gêneros textuais. Mas na notícia, eu me faço lembrar de uma entrevista. E aqui eu tenho a presença de um texto dialogal, né? Na publicidade, eu me faço lembrar do apelativo. E aí eu lembro do imperativo. Na receita, eu lembro, por um exemplo, do injuntivo. Mas aprendi hoje que pode também falar do descritivo. E assim sucessivamente, ó. Menu do restaurante, bilhete, blog, charge, e-mail, cartaz, cartoon, convite, carta, lista de supermercado e assim sucessivamente, tá? Notícia. Vamos verificar como é o comportamento dela. A notícia é um gênero jornalístico. O objetivo dela qual é? Da notícia. Tá? Olha aí. Principalmente informar. Para tanto, né, trata-se de um texto o quê? Informativo. Linguagem clara, objetiva, concisa, não é? Por quê? Porque ela quer informar, sem teor opinativo. Além disso, apresenta acontecimento que real. A linguagem aqui, ó, clara, formal, né? Trata-se, portanto, de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádios, internet. Por esse motivo, as notícias possuem um teor informativo e podem ser o que? Textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu vou ter tempo, espaço e vou ter os personagens envolvidos, né? Vou ter os personagens envolvidos. As principais características ilustres, coloquem aí. Vamos lá. Texto de cunho informativo, descritivo, narrativo, relativamente curto, veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva. Tá? Textos normalmente comportam título principal e auxiliar. Normalmente você vai observar que tem lá um título, que é a chamada, é justamente para chamar a atenção daquele propenso público, né? Textos em terceira pessoa, marca pela impessoalidade, discurso indireto, tá? Fatos reais, atuais e cotidianos. É o que marca, é o que caracteriza isso aí. Nós vamos agora verificar como é que está a tua percepção. Vamos lá. Eu consigo visualizar nesse primeiro momento alguns detalhes que vão me dar um help. Tem título? Eu posso checar esse texto? Eu tenho palavras transparentes, né? E a Marivane já colocou ali, ó, informações. Informações sobre o que, turma?
Ó, eu estou fazendo nenhuma tradução, eu estou pegando eu estou generalizando através daquela make prediction, né? Eu estou fazendo um processo de escaneamento, um skimming, um scanning. Eu vou atrás daquelas palavras que eu já conheço, eu vou atrás das palavras cognatas, tá? Então, eu tenho aqui, ó, astronauta, DNA, né? Eu tenho cientistas, eu tenho risco, espaço, tá? Eu tenho descoberta, DNA, tudo bem? No espaço, tem um DNA, né? Mutações, tudo bem? Risco de espaço, câncer. Tem cientistas, tá? Ó, astronautas da NASA, tudo bem? Espaço, programa, 1988, 2001, os astronautas, ó, as astronautas aqui, eles foram para o espaço e eu tenho aqui retornando para Earth. O que é Earth? Terra, tudo bem? Ó, o que aconteceu aí? Passado 20 anos, o professor universitário David, ele disse que os astronautas, tá bom? Ó, extremo, extreme, tá? Factors, fatores, resultado em mutações. Ele acrescentou a radiação espacial, né? Que concluiu risco de mutações que desenvolve, tá? Eu estou pegando apenas as palavras transparentes, alright? E aqui ele diz ainda, professor, né? Ele disse que o estudo importante para o futuro travel, viagem espacial. Em particular, né? Várias nações que estão trabalhando no quesito para enviar seus astronautas to Mars, a Marte. Muito bem. Other countries estão preparando, não é? Construir o quê? Suas bases na Lua. There is also a race, uma corrida, né? Pelas companhias comerciais to start the business, né? Para o turismo espacial. O professor disse que possível, riscos, né, da saúde nessas viagens espaciais, tá? E na exploração do deep space, tudo bem? Ele disse também, as mais precisas precisam ser, né, estudada e verificar os seus efeitos, os efeitos das viagens espaciais on the body, no corpo. E que esse estudo é importante para o projeto Artemis da NASA, com a finalidade de enviar o quê? Pessoas, back to the moon, de volta para a Lua, for the first time in 50 years, pela primeira vez em 50 anos. Tá? The last time humans, que os humanos, eles foram à Lua, foi durante a missão da Apollo 17 em dezembro de 1972. Então vai fazer aí 50 anos, né? 50 anos. Certinho? Eu posso dizer que foi extraído aqui do Daily Mail, né? E é um artigo que fala sobre um trabalho científico, né? E é um digital lá do Reino Unido, que tem como base de trabalho as amostragens de sangue, onde mostra aqui sinais de mutação do DNA dos astronautas que foram monitorados com essas samples, né? A amostragem de sangue lá daquela época. Eles conseguiram ver uma mutação e conseguiram visualizar também a questão do risco da incidência de câncer. Muito bem. Passado disso, você percebeu? Nós não traduzimos o texto todo. Eu fiz isso aqui porque eu percebi que é um texto informativo. Ele é de maneira clara, objetiva, concisa,
ele é rico, né, em cognatas. Então eu vou agora verificar verdadeiro e falso para os itens das letras A até a letra H. Eu gostaria que vocês printassem essa primeira tela para eu colocar lá no texto para vocês, para a gente observar como é tranquilo você fazer esse processo comparativo. Vamos lá? Aqui você vai atrás da palavra space e DNA, tá? Quando ele falar em palavra space e DNA, ele tem que comportar a palavra change, que quer dizer mudanças, quando nós viajamos. Na letra B, você vai verificar se realmente os pesquisadores eles testaram o blood. Blood de quem? De 14 astronautas. Na letra C, você vai atrás da palavra astronautas, blood, e vai verificar se tem o número 10 weeks, que são semanas antes de irem ao espaço. Cuidado aí com o antes, né? Na letra D, astronautas, sangue dos astronautas, né? Vê se ele foi frozen, se ele foi congelado e tem esse número 20. Há 20 anos, por 20 anos, né? Na letra E, você vai ver que um professor universitário, ele fala da pesquisa dele, que essa pesquisa não era importante para as futuras viagens espaciais. Na letra F, será que many companies, olha a palavra many, né? Muitas companhias, será que elas estão se preparando para construir as suas bases lunares? Tá? Na letra G, NASA, ela está trabalhando, né, para enviar pessoas para a Lua again, novamente. E na letra H, será que the last time, a última vez, anyone went to the moon foi em 1972. Tá? Então, com essas datações aqui, eu consigo visualizar tranquilamente, né, se a sequência é essa que vocês estão me dizendo aí, ó. São Gonçalo já colocou a sequenciazinha dele ali. Tá? Então, bote aí, print de tela do slide 35 e eu vou voltar lá para as nossas questões, né? Printar a tela? Ok? E aí São Gonçalo aproveita de base com o texto verificar se realmente procede, né? Vamos lá? Primeiro item. Cientistas encontraram, né, um novo risco para as viagens espaciais. Scientists have found a new risk to space travel, né? Eles descobriram que our DNA, o nosso DNA, can change, ele pode mudar quando nós vamos ao espaço. As mutações do DNA, elas aumentam o risco daqueles que se propõem a serem os viajantes no espaço de getting cancer, de, infelizmente, adoecerem, né, com câncer. Certo? Esse programa de lançamento espacial entre 1998 e 2001, onde 14 astronautas da NASA, né, eles tiveram parte. Foi tirado deles blood samples, né, amostragens de sangue, 10 dias antes deles irem. 10 dias antes deles irem ao espaço. E 3 dias depois retornarem à Terra. 3 days after returning to Earth. Aí ele viu o seguinte, não é, ó, que the blood, o sangue, ele tinha sido congelado, esse sangue, né, foi congelado for the past 20 years, por 20 anos. E aí ele diz que esses astronautas, eles trabalharam sob circunstâncias, né, extremas,
onde muitos fatores podem resultar em mutações. Ele acrescentou que a radiação espacial, né, ela vai fornecer um risco e que mutações poderiam se desenvolver. O professor, ele disse que o seu estudo podia ser importante para o futuro das viagens espaciais. Em particular, várias nações, né, estão trabalhando com o foco de que várias nações estão trabalhando, né, para enviar os seus astronautas a Marte. Outros países estão se preparando para construir suas bases na Lua. E também tem uma corrida pelas companhias comerciais de começarem os negócios do turismo espacial. Ele disse que havia possibilidade de riscos para a saúde, para aqueles que se propõem a viajarem ao espaço e a explorar, né, o Deep Space. Ele disse que mais pesquisas eram necessárias para estudar os efeitos perniciosos da viagem ao espaço que ocasiona no nosso body, no corpo. E que this could be important, que poderia ser importante, não é, para o projeto Artemis da NASA. Isso, né, ele fala que to send people back, né, a pretensão de enviar pessoas de volta à Lua, first time, após 50 anos. E aí ele fala que a última vez que pisaram lá foi em dezembro de 1972, tá? Então vamos lá. O primeiro item, quem marcou falso, tá? O espaço em nosso DNA muda quando nós viajamos. Cuidado. Item 3. Os pesquisadores testaram o sangue de 14 astronautas. Será que é verdade mesmo isso aí? Tá? Será que está correto isso aqui, ó? E aí? Será que isso tudo está correto? Vamos checar essas informações em vermelho e azulzinho? Vamos lá? Space in our DNA changes when we travel. Ele está falando que quando quando os astronautas, as pessoas viajam para o espaço, elas têm a questão da mutação. Pode ter a questão da mutação tranquilamente, né? Será que os pesquisadores, eles testaram o sangue de 14 astronautas? Vamos lá ver o nome, quantidade de testagem, tá? Ó, olha aqui. Os cientistas pesquisaram, olha aí, que fizeram parte do programa de lançamento espacial de 98 a 2001, 14. Né? Os cientistas encontraram risco para, olha aqui, senhores, viagem, olha aí, ó, viagem espacial. Certinho? Olha aí Santa Rosa do Piauí colocando a sequência. Então nós temos Falciane, né? Nós temos Falciane na primeira. Confere aí 14. Vamos lá ver se os astronautas 10 semanas antes. Olha lá, weeks. Vamos atrás da palavra weeks. Onde é que eu encontro a palavra weeks? E o número 10. Se não tem assim, ó, você vai atrás do número, ó, 10. E você localiza aqui, ó. 10. 10 semanas ou foram 10 vezes, ó. 10 dias. Lá ele falou weeks, né, ó. Olha aqui, ó. Weeks. Vamos agora atrás do número 20 e vamos ver se foi frozen no 20.
Vamos lá, atrás do número 20. Eu encontrei aonde esse número 20? Aqui, ó. E eu encontrei Frozen, tá? Então, você já tem essas informações. Bateu, né? Um professor disse que a pesquisa dele não ajuda, não é importante para o futuro ou é importante? Então, ó, falso, verdadeiro, falciane porque não foram 10 weeks, mas foram days, né? Nós vimos aí que procede que são 20 anos congelados, mas agora eu vou atrás se essa pesquisa, se ela não foi ou se ela é importante. Olha aqui, turma, a palavra importante. E ele afirma, então essa sentença ela tá o quê? Positiva, tá? Então, olha, falso, verdadeiro, não são semanas, são dias. E nós temos falciane porque não é que não seja. Ela podia ser importante, tá? Agora nós vamos lá atrás da palavra companies. Muitas companhias, será que elas estão se preparando para construir, né, ó, construir bases lunares? Será que são companhias? Vamos lá. Bases lunares. Deixa eu verificar se eu tenho agora aqui, ó. Será que nós temos aí bases lunares? Olha o que é que temos aqui. Outros países estão se preparando para construir bases lunares. Olha o erro aí. Não são companhias, são os países que estão nessa corrida, né? O que ele falou de companhias são aqui, ó, as companhias espaciais ou comerciais, elas estão nessa corrida comercial, né? Corrida comercial para fazer o quê? Explorar o turismo espacial. Nós até vimos recentemente algumas empresas, né, fazendo esses voos de grandes altitudes. Então, nós apresentamos aí um erro, tá? Nós apresentamos aí um erro, tá? A NASA não são muitas companhias, né? Nós estamos falando de países. A NASA está trabalhando para enviar pessoas à Lua novamente? Nós vimos que sim. E será que a última vez que as pessoas foram à Lua, que ninguém foi à Lua, né? Então nós temos aí, ó, verdadeiro e verdadeiro. A última vez, está lá na base do texto, que foi lá em dezembro de 1972. Então 50 anos já se passaram desde a primeira vez que tivemos aquela bandeirinha norte-americana lá na Lua. Muito bem. Não é legalzinho trabalhar um texto informativo? Né? Deixa a gente com esse sorrisão aí, né? Muito bacana. Vamos tentar outra coisa? Temos aqui a estruturação, o texto. E aí eu quero que vocês agora, de posse desse texto, verifiquem o gabarito para as questões 1 e 2. Mudamos agora de sintonia, né? Vamos lá? Deixar o tempinho aí na tela. Printa primeiro esse slide e aí eu vou voltar para o texto, tá? Então, printa o slide, bota um okzão aí para mim, sem o teorema de Pitágoras, tá bom, gente? Sem o teorema de Pitágoras. Estou mostrando aqui para vocês como é interessante trabalhar com esses textos, gêneros textuais e tipos textuais. Pessoal de São Gonçalo, Santa Rosa ali debatendo a sequência. Ficou legal aí, né? Somente o primeiro item apresentou erro, né? De boa. São Gonçalo do Piauí já colocando ali a resposta, letra B. Vamos lá? O que quer dizer disease? Disease. Doença. Disease, né? Eles falam de uma possibilidade, tá? Uma possibilidade
né? Eles podem, né? Eles podem, uma possibilidade. Ó, qual doença os astronautas podem adquirir? Adquirir. Aqui na nossa região a gente fala pegar, né? Por causa de, ó. Por causa de quê? Por causa, devido a, por causa da mudança do DNA, né? E os meninos estão marcando ali letra B, Cancer. Vamos rapidão lá. Na primeira parte do texto, eu percebo, vamos lá, DNA chamou a atenção, palavra risco, palavra change, tá? E aí ele fala a palavra mutações, aumentaram, risco, e aí ele fala literalmente o get, contrair, obter, câncer. Resposta correta, letra B de bola. Qual programa fez, né, parte desse article, né? Esses astronautas fizeram parte. Os meninos acharam aqui, ó, Space Program. Voltando lá no texto, eles levaram em consideração, de fato, olha aqui, 14 astronautas que fizeram parte desse programa nos anos de 1998 e 2001. Então, resposta correta. Bacana. Alguma dúvida? Né? Ficou lindinho aí a resposta de vocês, tá? Show de bola, né? Vamos agora sem o teorema de Chutágoras. It's brilliant. Thank you very much for your collaboration. Vamos deixar aí um minutinho na tela, por gentileza. Congelados. Cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui quer dizer a, durante, por. É adverbial, né? Então, por quanto tempo, how long, ó, how long, olha aí o marcador temporal, ó. Por quanto tempo, how long, por quanto tempo, por quanto tempo, was the blood of, o sangue dos astronautas ficou congelado. Né? Por eliminação aí, tem como você chegar à resposta muito bem
Letra A, perfeito. Questão 3. In what kind of? Ó, em qual tipo de environment, né? Em qual tipo de ambiente, em qual tipo de meio ambiente, né? Os astronautas, eles operacionam, eles trabalham, né? Em qual tipo de ambiente eles operacionam, eles trabalham. Certinho, Santa Rosa. Forte abraço a todos e até a semana, tá? Muito bacana. Vocês vão ver que eles trabalham em extreme environment, né? Olha lá, extreme environment. Olha aí onde eles trabalham no ambiente altamente agressivo, extremo, né? Completamente fora da nossa realidade. Olha aqui, ó. Extreme environment, onde muitos fatores podem resultar em mutações, tá? Muitos fatores resultar em mutações, alright? Então, olha aqui, resposta, muito bem, 20 anos, e extreme, olha aí, mais uma sequência de respostas corretas. Thank you. Vamos adiante. Muito bem. Bota aí para nós acompanharmos a resposta, tá? Questão 5 e questão 6. Printa essa tela, que eu vou voltar lá para o texto, para vocês realmente não chutarem, mas sim se basearem nas palavras-chaves. E aí, já printaram a tela? Bota um ok aí para eu colocar lá no texto base, para vocês visualizarem essa forma lá. Vamos lá? Questão 5 e questão 6. São Gonçalo já está achando ali a letra dele. Marivânia também participando, né? Pois bem, eu vou colocar lá na parte e vocês vão tirar a conclusão de vocês, se ficam ou não ficam ainda com essa mesma letra. Deixar aí um minutinho na tela para evitar o teorema de Chutágoras. Vão ficar, São Gonçalo continuou lá com as mesmas letras B e letra C. Você consegue visualizar que ele dá aqui um up muito grande nessa informação, ó, Tom. Quando ele falou que foram 10 dias antes, né? E que ele falou que são situações extremas e que pode resultar em mutação e que há riscos, né? E que essa mutação é ocasionada, inclusive, pela própria radiação espacial, né?
a gente já começa a delinear a nossa resposta. Então, vocês acertaram a número 1, a número 2, tá? Acertaram a número 3, a número 4. E radiação do espaço, número B, número 5, letra B de bola. Muito bacana, Space Radiation. E esses vários países querem construir o que na Lua? As suas bases lunares. Muito bacana, resposta também correta. Então, 5B e 6C. Mesma linha de raciocínio, agora com uma outra perspectiva, um outro conteúdo, né? Daqui eu já posso conseguir visualizar várias informações. Vamos tentar fazer da mesma forma como nós fizemos no primeiro? Vamos lá? Ó, posso checar o texto. Fui direto para a questão. Eu já vi que é um texto, né, informativo. Percebi que agora a questão é sobre o ebola. Ora, se ele vai falar sobre o ebola, ele vai dizer coisas, por um exemplo, origem, vai dizer quantas pessoas, infelizmente, foram contaminadas, como é que está essa situação, né? Aí, na primeira questão, ele diz o seguinte: as palavras cognatas são as palavras da língua estrangeira, semelhantes na escrita e no significado, com outra palavra na língua portuguesa. É palavra cognata. Qual dessas aí você acha que é uma palavra cognata, né? Qual dessas aí você acha que é uma palavra cognata? No primeiro texto, só o que nós fizemos, ó. Então, para você que não lembra, vamos fazer aqui novamente. Então, eu tenho, ó, ebola, vírus, fatos, tá? Ebola, vírus, causa, tá? Sério, fatal, se não tratada, ebola, vírus. Nós já vimos a palavra disease, o que é que ela significa. Tudo bem? Eu vi, ó, simultâneo, tá bom? República Democrática do Congo, Sudão, tá? Ocorreu na vila, próximo ao rio Ebola, tá? Nome, vírus, ebola, formalmente conhecido como febre hemorrágica, ebola, severo, fatal, humanos, o vírus transmitido, né? To people, para as pessoas, from wild animals, animais selvagens, e é disseminado na população humana through, através da transmissão de humano para humano. The average, né? A taxa de ebola, vírus, disease, casos de fatalidade, nós temos uma taxa aproximadamente em 50%. Casos de fatalidade, nessas taxas, elas variam de 25% a 90%. Certo? Vamos lá. Ocorreu nas vilas remotas da África Central, próximo às florestas tropicais. Aí ele fala sobre essa região da África, né? Envolveu, olha lá, áreas rurais. Olha aí a palavra envolveu. Comunidade, ó, sucesso no controle, tá? No controle, aplicação de intervenções, contato social, laboratório, serviço, suporte, reidratação, tratamento sintomático, sobrevivência. Licenciado, né, o tratamento, neutralizar o vírus, imunológico, terapias, desenvolvimento.
liberado, né? Vacinas. Candidatos potencial. Gente, como é o nome desse tipo de palavra? Perceberam? Eu tenho um texto informativo rico de palavras cognatas, também chamadas de, ó, transparentes, palavras transparentes. Elas são palavras que têm uma grafia semelhante ao nosso idioma e têm a mesma tradução. Ele pede a palavra que é cognata, somente essa. Nós vimos que são as florestas tropicais, né? Outbreaks, surtos, epidemias, illness, doença, undergoing, submeter-se, through, através. Somente a palavra tropical. Essa que vocês marcaram. Bacana. Só pelo sombreamento, pelo layout do texto, você acha que gênero textual é esse aí, meus lindos? Só pelo sombreamento, pelo layout do texto, você acha que gênero textual é esse aí? Isso aí é uma notícia, isso é uma sinopse. Lá de São Gonçalo veio de primeira, é uma receita, professor, bacana. Então, ó, só pelo sombreamento, sem nem ler o texto, pela silhueta, você já sabe que ele vai me falar sobre o gênero textual. Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação à linguagem e ao conteúdo. A partir do seu conjunto de características, esse gênero textual pode ser classificado como advertisement, birth invitation, recipe, news, summary. E aí? Nós só pegamos agora, mudamos, não é, a concepção de visão da habilidade. Tudo bem? Mudamos agora a perguntinha para vocês. Me digam, ilustres, esse mesma resposta que vocês me deram aí, marcando agora a resposta em inglês, eu faria valer a questão dos cognatas. Qual desses aqui mais se aproxima a essa resposta que vocês me deram? Pay attention. Qual letra? Né? E aí nós vamos perceber que vocês irão chegar à letra C. Advertisement, gente, é anúncio, propaganda. Você também encontra com a abreviação assim, ó, um AD. Quando você abre a internet, que tem muita propaganda, não é? Você não vê só esse AD? Anúncio, propaganda. Birthday invitation, convite para aniversário. Recipe, né? Receita. News, notícia, reportagem. E nós temos o resumo. Vamos lá que ainda dá tempo para nós fazermos mais uma. Olha só, o texto que nós trabalhamos e agora ele pergunta o seguinte: as palavras cognatas são as palavras da língua estrangeira, semelhantes na escrita e no significado com a outra palavra da língua portuguesa. É palavra cognata? Quem aí é palavra cognata? Quem aí é uma palavra transparente? Vamos deixar um minuto na tela, meu diretor? Perfeito. Professor, letra E.
tranquilo. Aí nós temos aqui amostras, sample, meio ambiente, environment, aumentou, aumenta, increase, e frozen, congelado. Nós só temos a palavra mutação, né? Mutations, mutações. Muito bem. Agora nós vamos verificar aqui mais uma questãozinha sobre aquele texto do Ebola. A notícia, ela é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Se você analisar bem aqui, gente, olha os marcadores. Ó, 50%, tá? Testadas, testes em humanos, tudo bem? Demonização Ebola veio no nome de um rio, ó, a denominação veio no nome de um rio lá no Congo, tá? O vírus foi transmitido de pessoas aos animais, será que foi? Na primeira fase. E o Ebola já foi denominado dengue hemorrágico, tá? Essa daí vai ficar sendo a nossa tarefinha. Olha só, a partir daqui a tarefazinha para casa. Na próxima aula, eu já começo a explorar a partir desse slide. Vamos ver quem é o aluno que vai conseguir aí o acerto, me dizendo em qual parte do texto ele encontrou a sua resposta. E assim, gente, viu como é legal trabalhar textos? Basta você ter as informações corretas, de uma forma bem simples, para você entender qual é a missão do texto. Cada um deles tem a sua missão, cada um deles atende a uma necessidade comunicativa em específico. Thank you very much, muitíssimo obrigado pela participação de cada um de vocês. Eu te espero na próxima sexta-feira, começando por essa tarefa aqui de casa. Tudo de bom, graça e paz.